Graça e paz, igreja. Vocês estão bem até aqui? Estão se alimentando? Então, agora eu quero que a igreja participe dessa ministração, porque, na verdade, no final dela, nós vamos receber unção. Amém? Nós vamos buscar no devido lugar essa unção. Amém, irmãos? Cadê o ânimo dessa igreja vitoriosa? Isso, não só os jovens. Cadê aqueles mais experientes aqui, cheios da vida de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Sabe qual é a minha palavra agora? É a última. Fala assim, amém, glória a Deus, é a última. Ah, pois é. Mas essa palavra é a seguinte: alinhando-se à unção, alinhando-se ao Espírito Santo. Amém? Se você quiser anotar, né? Eu espero que você esteja anotando. Então, nós ouvimos aqui várias palavras. E o propósito delas, como essa, é nos levar a um alinhamento. Em primeiro lugar, com a mente de Cristo. Amém? E também com a igreja, com o altar, com o púlpito, para que possamos falar uma só língua. Amém, irmãos? Num só propósito. Porque aonde existe unidade, o Senhor ordena a benção dele. Então, vamos lá. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 6. E aí você segura, tá? Já já a gente vai ler esse texto, Mateus 6. Alinhando-se à unção, alinhando-se ao Espírito Santo. E todas as palavras aqui estão falando de unção. Você já viu definição de unção? Você já viu exemplos disso, né? Mas quem nos unge é o Espírito Santo. Ele é o que traz a unção para cada um de nós, amém? Diga, recebo. Amém? 1 João 2,20 diz, e vós possuís, isso é uma afirmação. Você toma posse disso? A palavra de Deus é a verdade, ela não mente. E essa palavra é para mim e para você, isso é uma afirmação. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes entendimento. 1 João 2,27 diz também, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Diga glória a Deus. Não depende de nós não, do que a gente faz ou deixa de fazer, existe uma unção em nós, amém? A presença dele está em cada um de nós, amém? Mas podemos crescer nisso, podemos nos encher até transbordar, e esse é o propósito de Deus, esse é o pensamento de Deus para nós. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ah, pastora, mas eu não preciso de um pastor, de um discipulador, eu não tenho que entrar no CMC para aprender os princípios básicos da palavra e depois estudar mais, entrar no curso de teologia para aprender mais. Sim, é assim que a igreja funciona. O Senhor, Ele derramou unção de mestre, unção de pastor, unção de evangelista, para que a igreja mesmo se edifique e ela cresça dessa forma. Você já tem o Espírito Santo em você. Então, alguém também cheio do Espírito vai te ensinando, e você vai entendendo, e você vai progredindo, e você vai crescendo e se tornando maduro e mais cheio de autoridade para tomar posse de tudo que Ele tem para você. Amém? Mas existe uma unção em nós, e a Bíblia afirma que essa unção vem dEle, certo? Essa unção, ela é poder. Nós ouvimos aqui vários pastores falando sobre isso, mas esse poder, eu fui procurar, eu fui estudar para fazer essa palavra, e eu achei que esse poder é chamado de dunamis, ou dinamis,
tá? Os teólogos que estão aqui podem me ajudar. É mais comumente conhecido como dínamos, certo? E essa palavra, ela vem do grego, com significado de energia, poder, poderio, grande força, grande habilidade. Diga capacidade. Diga unção. Você tem tudo isso em você, sabia? Porque Ele habita em você, sabia? Converteu ontem. Essa pessoa já tem tudo isso, mas ela precisa crescer. Ela precisa entender para poder se apropriar dessas verdades espirituais e trazer isso para trazer essa verdade espiritual ou do mundo espiritual para este mundo natural onde ela vive e assim cumprir o propósito de Deus. Essa palavra, ela aparece muito no Novo Testamento, em diversos textos. Por exemplo, você também podia abrir, ou não, eu já anotei, Atos 1:8. Atos 1:8, você sabe que texto é esse? Mas recebereis dínamos, poder, força, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí a gente tem capacitação, a gente tem habilidade, sabe para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tem um outro texto, tem vários, mas pelo tempo eu trouxe só esses dois. Romanos 1:4, anota aí, depois você estuda melhor. Diz, e foi designado Filho de Deus. Está falando de quem? Jesus. O texto está falando de Jesus. E foi designado Filho de Deus com dínamos, com força, com autoridade, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga amém. Na língua portuguesa existem muitas palavras que têm origem em dínamos, dinamis. Por exemplo, dínamo, o próprio dínamo está aí na nossa língua portuguesa. E é uma máquina que transforma energia dinâmica em elétrica. Presta atenção que eu estou falando de algo em movimento, tá bom? Presta atenção. Então, dínamos como um gerador de energia. Existe outra palavra também, no nosso português, dinâmica. O que é uma dinâmica? É parte da mecânica que estuda o movimento e as forças. Outra palavra, dinâmico, como atividade ativa e energética. Nada é passivo em se tratando de Deus. Amém, irmãos? Mente ativa, não mente passiva. Tá? Vai pegando isso aí. E o dinamismo? Dinamismo é energia, é ânimo, agitação. Uma pessoa dinâmica. O que é uma pessoa dinâmica para você? Ela tem atitude, ela age, ela não fica esperando. Concorda? Amém? A vida no Espírito, ela é atuante. Não é uma vida passiva. E se você, por acaso, está tendo uma vida passiva, parada, presa, amarrada, embaraçada, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Não é da parte de Deus. Porque tudo o que precisamos para ser ativos no Senhor, Ele já nos deu e está dentro de nós. Amém? Assim é a unção do Espírito que nos faz, diga glória a Deus ou amém, eu recebo, que nos faz atuantes. Pois é impossível ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, cheio de unção e ficar de braços cruzados. Não combina, gente. Não combina. Alguém cheio da vida de Deus, vida. Sabe o que é vida? É atividade.
Se eu pego um grãozinho de feijão, coloco, nem que seja no algodão com água, quem já fez essa experiência? E seus filhos nunca fizeram, não? Na escola? Aulas de biologia? O grãozinho está ali parado, inerte, parecendo uma pedra, né? Mas tem vida. Porque se coloca ali na água, depois de um tempo, o que acontece? Acontece uma atividade. E algo vai sendo gerado dentro dele. Você nem imaginava que aquele grãozinho que parecia morto, ele tem uma atividade e ele começa a se transformar. E vira um pezinho de feijão. Não é legal? E se você fez direitinho e teve sorte, você até teve feijãozinhos depois. Como é que é o nome? Vagem? Hã? Uma vagem, né? Com os feijãozinhos ali. Existe vida, existe atividade, uma pessoa cheia dessa vida. Agora, o zoe de Deus nela, vida não criada. Nós já temos uma vida biológica, orgânica. Mas quando nos convertemos, Ele traz uma vida eterna, na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Então não tem jeito dessa pessoa ficar passiva, se ela é cheia. Ela não fica esperando alguém fazer, ela mesma faz, porque ela é ativa. Ela não fica esperando alguém orar para resolver o problema dela. Ela ora. Ela levanta a mão, ela se posiciona, ela vai buscar Deus. Ela não fica esperando o pastor ir fazer uma visita, para depois ficar reclamando que ele não tem tempo. Não fica na dependência e nem na força do braço. Depende de Deus, e Deus está ali quando ela quiser. Você tem um caminho, um livre acesso. Conexão nenhuma cai, não é, pastor Samuel? Cadê ele? Não é? Vamos consertar nossas redes, mas as conexões com Deus nunca serão derrubadas. Não foram feitas para serem derrubadas. Se parece que caiu, o problema não é de lá, vem daqui. E aqui a gente vai aprender hoje a não permitir isso. Não vamos deixar que isso aconteça. Amém, igreja ativa? Amém? Então essa pessoa não espera, ela ora, ela se posiciona, ela vai buscar, ela se quebranta, ela sabe aonde pedir, com certeza de receber. Irmãos, esse poder, essa força, essa energia, ela também é comparada com dinamite. Diga dinamite, mas diga mesmo com propriedade que combina com esse nome, dinamite. Gente, o que é dinamite? Significa uma explosão, como acontece com uma dinamite que faz um arraso aonde essa pessoa está. Jesus, aonde ele andava, ele fazia um arraso. Os demônios ficavam loucos. Ah, filho de Davi, filho de Deus, o que vai fazer me atormentando antes da hora? Não é assim? Jesus nem falava, esse demônio aí. Eles se denunciavam, tremendo nas bases. Não é assim? E nós temos essa autoridade. A autoridade em o nome de Jesus. Temos em nós o mesmo Espírito que fortaleceu Jesus. Ele era 100% homem, mas ele resistiu. Ele não caiu em tentação. Ele foi até o fim no propósito e ele foi perfeito. E nós também podemos ser perfeitos, como perfeito ele é, como perfeito é o nosso Pai. Amém, igreja? Porque ele habita em nós. Mas essa unção, ela tem uma fonte. E foi falado aqui demais. Quero saber se alguém pode me responder. De onde vem essa unção? Do Espírito Santo, claro, né? Lógico, nós ouvimos, aprendemos. Mas outra pergunta aqui para você. Como então eu me aproprio dessa unção que está no Espírito? Como eu e você podemos nos apropriar dessa unção,
desse poder, dessa atividade, dessa habilidade, dessa capacitação. Ele está em mim, ele está em você. Ok, mas muita gente é convertida, ama Jesus, amém, vem para a igreja. Mas não é uma pessoa que se apropriou dessas verdades. Então tem uma vida embaraçada, complicada, retrocede, não entende muita coisa, vive no nível da carne, é almático, não tem testemunhos para contar, só fica ouvindo os testemunhos dos outros. Eu preciso me apropriar dessa unção. Isso acontece quando eu busco, irmãos. É na intimidade, nós ouvimos demais sobre isso aqui. Porque a unção depende da intimidade com o dono dela, com o Espírito Santo. Quanto mais a gente anda com alguém, mais a gente se parece com essa pessoa. Você concorda? Depois de alguns anos, marido e mulher não se parecem? Quando alguém sai de Goiânia e vai morar lá no sul, ou vai morar no Nordeste, e fica muito tempo para lá, quando volta, não vem com um sotaquezinho? Não é? Porque pega o jeito, passa a gostar do tempero, da comida, e chega aqui parecendo um ET, fica estranho aqui no Goiás, não quer saber mais de piqui, não sabe mais falar uai, não é mais porta, né? Se mora no Rio, vem puxando o X, exibido, não é? Porque andou junto, misturou. E às vezes não é imitação, pegou mesmo para si, agora faz parte. Então a intimidade vai nos trazer isso, irmãos. Sabe o que é intimidade? O pastor Carlos estava falando aqui, né? Ele falou, vocês sabem, né, irmãos? Entrar para o quarto, trancar a porta, né? Mas quando a gente vai para o dicionário, a gente vê que intimidade tem a ver com íntimo, e íntimo tem a ver com privacidade, com o que é particular, não é público, não é para qualquer um, não é para todo mundo. É privativo, é particular, tem a ver com proximidade, com muito perto, com muito profundo, ou tem a ver com alguém que a gente tem muito afeto, seu amigo íntimo, sua amiga íntima, seu marido, sua esposa, tem que ser seu amigo, sua amiga mais íntimo. E a gente precisa ter essa intimidade também com o Espírito. Intimidade, irmãos, pensa aí, vocês sabem, até os que não são casados sabem. Intimidade tem a ver com nudez, com se desnudar. Quando o marido está com a esposa está com o seu marido, não tem essa de ter vergonha. Se tem, tem coisa errada. Não está normal. Porque os dois se tornam uma só carne. É como se ele fosse a extensão do seu corpo, se ela fosse a extensão do corpo do marido. O pastor Samuel estava falando até de pum poderoso. É poderoso que você falou? Explosivo. Porque perde as vergonhas. E é arrota, é guerra de pum, né? Para ver quem vai mais longe, quem faz mais alto. Ai, que horror, pastora. Casa para você ver como é que é. É só no começo, né? Que parece que a moça nunca fez isso na vida. Aí costuma. Aí costuma. É extensão. Vão para o banheiro juntos. É um só. Não tem dificuldade um com o outro. Porque se tornam um, irmãos. Então, a intimidade fala de nudez, fala de não ter máscaras. Lá dentro do casamento, a esposa acorda descabelada, não tem aquela maquiagem toda, aqueles cílios, aquelas unhas desse tamanho, não tem. Tem aqui. Tem na sociedade, né, na vida em comunidade. Aí a gente se arruma, a gente põe uma roupinha preta para disfarçar as gordurinhas. Mas um com o outro, na intimidade, você é o que você é. Amém? Você concorda? Existe transparência, existe verdade, existe sinceridade. E na intimidade a gente conta segredos. Você só conta segredos para quem é muito íntimo. E para quem você confia. Em quem você tem segurança. Então,
quando um casal está junto, a mente e o coração estão alinhados, amém? Os corpos, quando se abraçam, estão alinhados. Num abraço íntimo entre marido e mulher, dá para sentir as batidas do coração. A gente sente o cheiro do outro. A gente sente a respiração. Não precisa de muita conversa. Não tem diálogo nessa hora. Existe toque. Existe sentir o outro. Não precisa de palavras. Às vezes um eu te amo, muito profundo, porque sai do coração. Entendeu? E assim é a nossa intimidade com Deus. É assim que precisa ser para eu extrair tudo que o Espírito tem para mim. Sentir o coração dele, a vontade dele, a unção dele, a direção dele, a mente dele. Sentir o amor dele, o cuidado dele, o consolo dele, a verdade dele. Ela vem se apegando a mim, as características dele, a bondade, a fidelidade, a alegria, porque é fruto dele. Mas eu pego para mim. Eu vou pegando para mim como quem pega o sotaque quando conviveu com alguém de outro lugar. Eu pego os trejeitos. Eu vou me parecendo cada vez mais com Cristo, porque é o Espírito de Cristo que está em mim. A misericórdia dele, o afeto dele, o amor dele, a paciência, a mansidão dele está impregnado em mim e em você, irmãos. E olha, você pode dizer, ainda não estou nesse nível, pastora. Nem eu. Mas a gente precisa desejar. E a gente precisa perseverar. Porque enquanto estivermos vivos aqui, houver fôlego de vida, nossa alma está sendo transformada, irmãos. Os feitos da nossa carne precisam ser mortificados e disciplinados. Mas o nosso espírito está pronto, porque nele habita o Espírito perfeito de Cristo. Ele só quer que você dê atenção para ele. Ele só quer que você deseje a presença dele, como você deseja a presença de quem você mais ama na sua vida. Amém? Mas qual que é o ambiente dessa intimidade? O pastor Carlos falou, é no quarto. Mas é no seu lugar secreto. E às vezes seu lugar secreto é a sala. Pode ser o banheiro. Mas você precisa ter o tempo. Precisa haver a qualidade. E eu quero te falar que Jesus, ele deu o mapa para a gente. Jesus mostra o caminho nesse texto de Mateus 6, versículo 6. Aonde ele está ensinando sobre a oração e ele diz, tu, porém, quando orares, não entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Diga, pai. Ele não disse orarás a Deus, ao Todo-Poderoso. Ele trouxe esse Deus para bem perto, para bem íntimo de nós, para o colo. Vai para o colo dele. É seu papai, Abba Pai. Então, o seu pai... Você sabe se você é pai, se você é mãe. Você tem um pai e uma mãe. A gente ama. A gente fala, pai é só um, mãe é só uma. Não é? E o amor do pai, e o amor da mãe por nós. Então, quando você entra nesse lugar, você não está se dirigindo só ao Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Você está se dirigindo àquele que é seu Pai e te vê como filho amado dele. Amém? E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Tem propósito de Jesus falar dessa coisa de lugar secreto, de o Pai que te vê em secreto, sabe? E essa recompensa é porque quem ora aí para que todo mundo veja, quem ora nos cantos da praça, como a palavra que diz, essas pessoas já receberam a recompensa delas, porque estão ali se mostrando e todo mundo passa e olha, uau, que espiritual, hein? Puxa, como ora, hein? É só essa recompensa, é só esse elogio.
Mas, se você busca da maneira correta, o teu pai que te vê em secreto, a Bíblia te garante, vai te recompensar. Sabe o que isso significa? Ele vai ouvir sua oração. Ele vai entrar na sua causa. Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Você tem garantia. Eu estou com medo do meu tempo. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu vou resumir. E olha, o lugar secreto, então, é o lugar onde estão esses tesouros. Já vi a plaquinha de 0 minuto. Esse lugar secreto é onde estão os tesouros espirituais. Lembra lá de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, existe um lugar onde há um tesouro e eu preciso buscar. Como que eu faço? Qual que é o mapa que Jesus acabou de desenhar aí para a gente? Lugar secreto. Amém? E você não vai sozinho. O Espírito Santo é o seu guia. Ele é o mediador. Porque Romanos 8:26 diz: e também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas esse mesmo Espírito, ele nos ajuda até intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Eu li uma palavra que mexeu muito comigo, muito, porque parece que eu não estava dando o devido valor a este lugar. Não que eu não fosse até lá, não que eu não tivesse uma prática, mas eu não tinha entendido, porque Deus valoriza tanto esse lugar. Para a gente alcançar esse lugar, nós precisamos nos determinar e nos posicionar, senão a unção não vem. Quem aqui é homem ou mulher de oração? Você é? Um homem ou uma mulher só podem dizer que é homem de oração, mulher de oração, porque tem vencido gigantes. Se você não venceu os gigantes, você não é. E sabe quais são esses gigantes? O seu tempo, os compromissos com a família, às vezes o próprio ministério, o ativismo, o diabo, o mundo com as suas influências, a internet, as redes sociais, a nossa própria carne, a indisciplina, a preguiça. Um homem ou uma mulher de oração somente chegaram nesse nível porque já venceram esses gigantes, irmãos. Eu vou pular aqui algumas coisas para falar algo aqui muito sério para vocês. Deus, ele valoriza demais esse lugar, esse caminho, esse fato de ir para um lugar isolado só e buscar a presença dele, porque simplesmente, quando você está sozinho, é que você pode buscar a Deus de uma forma muito mais intensa. É nesse lugar onde a gente faz as orações mais sinceras e transparentes. São orações que saem do nosso coração, porque a gente não tem reserva, a gente não está preocupado com as palavras para que outros escutem a nossa oração, a gente não está preocupado em lembrar o que vai falar, porque alguém vai ouvir e saber das nossas questões. É onde a gente pode se derramar. Lembra da mulher hemorrágica que tocou Jesus? Na barra da sua roupa, ela tocou num pano, e ele sentiu que dele saiu virtude. Tantas pessoas tocavam ele, tantas pessoas, mas a intenção daquela mulher era uma intenção carregada de necessidade, de fé. Ela depositou ali naquele toque todas as suas esperanças. Como é a qualidade do seu tempo sozinho com Deus? Não tem como você embromar Jesus quando você vai para um lugar secreto. Quando você vai para lá, você vai para se derramar. Amém?
eu já estou terminando, eu só quero ler algumas frases para você. Esse lugar, esse caminho especial, que é onde eu busco a intimidade, é o lugar que move o céu e paralisa o inferno. Amém? É um lugar que entramos com fardo, mas saímos livres, leves. É um lugar que entramos muitas vezes vazios, mas nós saímos transbordantes. Você já teve essa experiência? É um lugar onde entramos como homens e mulheres comuns, às vezes naturais, muito na alma, mas saímos como guerreiros, equipados, treinados ali, adestrados. É um lugar onde entramos muitas vezes perdidos, confusos. Você já foi buscar Deus assim? Mas nós saímos de lá com instrução, com estratégia, com direção. Amém? Já deu meia hora aqui. E o pior é que não cala a boca, né? Não sei. Bom, peraí. Pronto, comecei de novo, tá? Deixa aqui. Olha aqui, presta atenção. É um lugar de encontro. Tá bom. É um lugar de encontro, pastora Laides. Mas olha só. Você não pode viver só dos encontros. Esse rally está uma bênção. Mas não é de seminários, nem de cultos, nem de aulas do CMC ou de teologia que vive um cristão. Ele vai viver mesmo. É daquilo que ele cultiva no lugar secreto. De onde ele tira tesouro. Isso é a substância que nos sustenta. Você está entendendo? Não adianta você falar, participei de um rally power, abençoado. E aí você não vai buscar. E você não entra por esse caminho que Jesus ensinou. E você não vai buscar as mãos do seu guia, o Espírito Santo que te ajuda. É esse alimento que recebemos nesse lugar, que cavamos das regiões celestiais, que nos sustenta, que gera transformação em nós. Esse é um lugar de transformação. Esse lugar que você vai e que você está diante de Deus face a face, porque é um lugar de encontro, é um lugar de transformação. Não é só aqui não, gente. É lá que você vai ter transformação, porque é lá que você vai se derramar sem reservas. É lá que você vai se abrir, e é lá que Ele vai ter possibilidade de tocar você profundamente. Esse é o lugar onde a voz do Pai é ouvida sem intermediários. Você não está ouvindo do pastor, do bispo, do líder de célula, lá naquele lugar secreto. Você recebe a direção do próprio Espírito. Pode pegar aqui para mim e fazer calar a boca? É um lugar aonde o céu toca a terra, na união de dois corações, o seu e o de Deus. Porque você é amante de Deus. É o lugar onde não há público terreno, mas existe um público celestial, te assistindo, cuidando de você, torcendo por você, ministrando a você. É o lugar que o inferno treme quando o homem entra. É o lugar que as trevas experimentam derrota. Quando você entra ali, entra guerreando, entra adorando, entra se derramando, entra confessando, entra suplicando, entra adorando e louvando. Satanás experimenta derrota na sua vida. Ele perde lugar na sua alma. É o lugar onde nós vencemos grandes batalhas. Amém? Mas não pense que é só vencer um câncer, vencer um casamento que estava sendo destruído. As grandes batalhas, eu estou me referindo, você vence o seu ego,
você vence a sua inveja, você vence o seu ciúme, você vence a sua competição, você vence a sua amargura, a sua depressão, você vence o medo e a tristeza, você vence as setas que ele lançou, até você se determinar e entrar ali, e buscá-lo, e clamar, e pedir o auxílio do Espírito Santo que te ajuda. Essas são as grandes batalhas. Nós vencemos a nós mesmos, sabe por quê? Não é só o lugar onde vencemos, mas onde somos vencidos por Deus. Lembra de Jacó? E somos transformados por isso, irmãos. Muitas vezes entramos lá com fardo, mas saímos leves porque Ele quebra todo jugo. É o lugar onde poucos decidem entrar. Sabe por quê? Porque é um caminho estreito. Tem que ter cruz. Mas os que entram, deixa eu ver os que entram, os que estão se determinando a entrar, os que estão se determinando a valorizar esse lugar que Jesus te ensinou. Onde que é esse lugar, gente? Qualquer lugar que você vá com esse coração, eu e meu Deus. Amém? Mas se você entra por esse caminho estreito, se você se determina, você vai experimentar tudo que foi conquistado na cruz, irmão. É o lugar que nos permite desfrutar hoje de tudo que Deus planejou para nós, desde a fundação do mundo. É aonde nós temos a oportunidade de viver de fato o propósito original, quando Ele imaginou o homem, manifestar a vida dele e exercer a sua autoridade. Bispo, então, se nós quisermos a vida de Deus, se nós quisermos unção nas nossas células, se nós quisermos unção aonde formos, para sermos usados como luz, não só os povos, mas em casa, na família, na vizinhança. Você não precisa imaginar que eu vou pegar um avião e um trem e vou lá longe. Seja hoje luz aqui. Seja luz dentro dessa igreja. Nos relacionamentos, discipulador, seja luz. Pastores, sejam luz. Discípulos, servos, ministros, diáconos, sejam luz na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho, da sua filha. Quanto mais nós crescemos nessa intimidade, quanto mais você buscar, quanto mais você valorizar esse caminho de Mateus 6,6, mais cheio dos tesouros você vai ficar, mais cheio dessa intimidade, e mais a unção vai se manifestar em nossa vida. Em um abraço, em um olhar, em um sorriso, em uma voz que canta, em um violão que você dedilha. Deixa essa unção fluir. Ela flui como rios de águas vivas. Não precisa fazer força. Ela flui. Para sermos guiados pelo Espírito, para termos esse controle e esse governo, porque aí você está experimentando o governo e o domínio do Espírito em você. Você precisa dessa entrega, amém, igreja? Você precisa se determinar a trazer essa unção de Deus para você e levar em todos os lugares que você pisar. E o líder que estiver alinhado com essa palavra, com essa instrução de Mateus 6,6, o líder que estiver alinhado com o altar, porque nós temos escutado isso domingo após domingo aqui, o líder que estiver alinhado ao púlpito, e tem recebido essas ministrações, vai manifestar essa unção, porque você está aprendendo. E você vai praticar, porque você obedece. Você vai se render. Você vai desejar e Deus vai te abençoar. Amém? É isso. Você pode aplaudir ao Espírito Santo, o doador dessa bênção, o que deseja ter você todos os dias com Ele, o quanto você deseja, o quanto Ele é necessário e insubstituível para você, o quanto você o ama,